Boa tarde. Nessa semana a Folha publicou um especial sobre tecnologia e acesso à saúde. E para discutir um pouco mais sobre esse tema, que é tão urgente e necessário para o nosso sistema de saúde, nós estamos aqui com Aurimar José Pinto, diretor de Relações Institucionais da ABIMED, Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde. Boa tarde, Aurimar. Boa tarde, Cláudia. Então, Aurimar, bom, estamos aqui com a Yara Biderman, também, boa tarde, colega Yara. de trabalho. Boa tarde, Cláudia. Aurimar, hoje, assim, como você vê a incorporação das novas tecnologias no sistema e quais são os principais entraves que a indústria observa nessa área? Ok. Bom, Cláudia, a tecnologia de produtos para a saúde, você sabe que é uma gama enorme de tecnologias. Hoje a Organização Mundial de Saúde estima por volta de 500 mil itens de tecnologias ao redor do mundo. No Brasil especificamente, nós passamos por um momento de bastante questionamentos e bastante conversas com o Ministério da Saúde, porque há gargalos a vencer. Então, dentre esses gargalos, a gente vê um aspecto bastante necessário e importante para a indústria e para o setor, que é atuarmos um pouco para melhorar a falta de transparência na metodologia aplicada hoje pela Conitec. A Conitec é um órgão do Ministério da Saúde que faz avaliação da introdução das tecnologias, tanto do sistema público, basicamente. E hoje o que ocorre é que nós, apesar de haver um procedimento específico de avaliação dessas tecnologias para produtos para a saúde, dispositivos médicos, a transparência fica um pouco a desejar. Um exemplo, em 2014 nós tivemos por volta de 132 tecnologias submetidas para essa agência, para esse órgão, para avaliação. Dessas 132 submissões, aproximadamente 83, 85 delas foram submetidas pelo próprio Ministério da Saúde, por interesse do governo para os seus programas de saúde, e aproximadamente 60 dessas tecnologias foram aprovadas, foram introduzidas no sistema. Louvável, porque é um direito legítimo do governo reivindicar e propor essas introduções para atender às suas necessidades dos programas, mas o problema que nós percebemos é que quando você vai para outras tecnologias que estão sendo também submetidas para avaliação, elas não estão tendo as mesmas prioridades. Então, nenhuma tecnologia submetida, por exemplo, para o setor industrial foi acolhida pela entidade, apenas uma, além dessas 60 da própria Ministério, apenas uma da sociedade médica. Eu sei que a Conitec leva em consideração muito a questão do custo e benefício dessas novas tecnologias. Você acredita que isso era preenchido, esses critérios, basicamente, dessa boa relação custo e benefício, nesses casos eram preenchidas os requisitos? Sim, nós não temos acesso aos dossiês que são apresentados pelas empresas, porque é um documento específico da empresa, né, associada hoje da ABIMED. Mas o fato é que não há um retorno, sequer dizendo, olha, não aceitamos por causa disso. Então nós defendemos, por exemplo, a necessidade de uma aproximação maior e uma conversa mais aberta, e aí a transparência dessa conversa, para que haja, se não foi um dossiê a contento do ponto de vista da regulamentação, que a indústria soubesse disso e pudesse voltar e tentar corrigir e aprimorar os seus métodos, né? Mas o fato é que a metodologia existe, de fato ela tem como basicamente duas vertentes de análise, né? Uma é com relação ao custo-benefício do produto para o sistema como um todo, e a vantagem daquele sistema quando comparado com tecnologias existentes já disponíveis. Então são duas vertentes de análise bastante acuradas pela Conitec. E hoje uma questão que se fala muito é o custo dessa incorporação das novas tecnologias. Tem os estudos internacionais que mostram que 1/3 hoje do custo em saúde é por conta das novas tecnologias. Nos Estados Unidos, alguns estudos apontam que até 40% do custo em saúde lá é por essa razão. Por outro lado, eu já ouvi de alguns setores da indústria dizer que o problema não é custo, o problema é a eficiência do sistema. Como é que vocês avaliam isso?
Eu gosto muito dessa pergunta, porque nós acreditamos que aí está a verdadeira oportunidade para uma grande reversão do quadro que nós estamos vivendo na saúde. Nós acreditamos que há necessidade de entendermos bem esse problema, porque, explico por quê. Nós acreditamos na questão da transparência dos preços e dos custos dentro da sua cadeia. Então, essa é uma bandeira que a ABIMED tem levado já em várias discussões junto ao governo e ao Ministério, porque se não houver essa transparência, essa discussão clara sobre o que compõe os preços ao longo dessa cadeia de suprimento do produto para a saúde, nós não vamos chegar à sustentabilidade do sistema de saúde que nós tanto precisamos. Então, o que nós acreditamos verdadeiramente? É de que se o custo do produto, quando você pega um dispositivo médico, um produto para a saúde, ele por si só, se ele chegar na prateleira de um hospital, ele não vai cumprir o seu papel. Ele tem que chegar lá na ponta com uma série de outros conhecimentos associados e agregados a esse produto, como capacitação médica, capacitação do corpo clínico, os meios logísticos pelos quais o produto, ao sair da fábrica e chegar num hospital ou chegar num distribuidor, a maneira como ele é tratado, cuidado desse produto, porque você tem regras de qualidade, critérios de qualidade a ser mantido e respeitado até o final na utilização desse produto. E obviamente que ao longo dessa cadeia você tem então serviços que nós entendemos que eles precisam ser compreendidos, eles precisam ser esclarecidos e até legitimados. Aqueles serviços que eventualmente não sejam legítimos, que sejam excluídos da cadeia. Por exemplo? Essa é a avaliação que nós precisamos ter ao longo da cadeia. Porque nós estamos falando de capacitação médica associada ao produto, nós estamos falando de custos hospitalares na guarda do material, na movimentação interna do produto, estamos falando de componentes adicionais que são hoje muito supridos pela distribuição, que serve faz essa ponte entre indústria e hospitais. E esses adicionais, esses produtos complementares, eles são necessários aos procedimentos. E esse é um custo que não está no produto, esse é um custo que adiciona-se ao longo da cadeia, mas ele é pago lá na ponta pelo plano de saúde ou pelo usuário final. Então, o que nós entendemos é que essa transparência ela é fundamentalmente necessária para que possamos, de fato, a gente olhar para a cadeia e estabelecer uma política pública, uma forma, um modus operandi que possa entendermos o que é legítimo, o que não é legítimo. Porque acabamos de presenciar aí toda uma história de órteses e próteses com uma série de suspeitas. Então, o que acontece? Você coloca em risco a validade da inovação. Então, o produto, que é da maneira como ele foi desenvolvido, foi criteriosamente pensado para atender uma necessidade médica e do paciente, ele é questionado, porque não se entende porque um produto sai, digamos, a 100 e chega a 300 lá na ponta, ou mais. Simbólico número, mas... E o mesmo produto, como pode variar tanto, né? Um stent, por exemplo, né? Um hospital X compra por 10, outro 15, outro 20. Exato. Tanto que depois dessa questão da máfia das próteses, tem a proposta de uma precificação desses materiais. A indústria concorda com isso? Então, essa é um tema que nós temos discutido bastante. A indústria ela acha que nós precisamos de regulamentação no sistema. Mas o controle de preço da maneira como está sendo colocado, nós não concordamos, porque há riscos enormes no processo. Então nós temos que discutir muito isso. Vou dar um número para você entender o que eu estou dizendo. Nós temos, por exemplo, um estudo que nós publicamos recentemente, um livro junto com a ABIS, participamos dessa publicação, e é um produto da ABIS, que é a Aliança Brasileira de Tecnologia Avançada, das indústrias de alta tecnologia. Esse estudo aqui, ele mostrou que o produto para a saúde, ele representa em gasto não mais do que 3,7% quando comparado com os gastos de saúde. E você mencionou as informações do mercado de ser 1/3 desse número, né? Você pega uma Alemanha, nos Estados Unidos, esse gasto, ele é da ordem de 7%, 8%, no máximo 9%, que é o caso da Alemanha.
Então, se você tiver uma precificação, por exemplo, uma política de precificação que olha apenas esse elo da cadeia, você vai estabelecer controle de preço onde você já tem o controle. Então, o que nós acreditamos é que tem que haver uma regulamentação, mas a regulamentação ela precisa olhar para a cadeia. Ela tem que olhar os elos da cadeia. Quais são as partes que realmente estão agregando preço ou onerando o sistema. Né? Então, essa é a crença que nós temos e é por aí que nós temos levado as nossas conversas junto ao governo, inclusive. Nós tivemos a oportunidade de participar e levar a nossa contribuição no grupo interinstitucional criado pelo Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Justiça. Né? E naquela ocasião nós já havíamos manifestado um pouco dessa preocupação, porque a Anvisa hoje tem uma regulamentação que chama-se Resolução 185 de 2006. Essa regulamentação, ela já recolhe das indústrias os preços a serem praticados pela indústria no momento do registro do produto. Então, o monitoramento do preço da indústria hoje já ocorre, já está, a Anvisa já é de posse dessa informação. Né? Mas não existe, por exemplo, como na área de medicamentos, ali uma lista que você sabe que não pode passar daquele preço. É verdade. Não tem. É diferente. É o monitoramento do preço. Então, o que eu quero dizer é que hoje a Anvisa sabe, ele monitora e sabe os patamares, os valores de comercialização sugeridos pela indústria no momento que ela pede o registro. Agora, não está se falando do preço lá na ponta, né? Depois de todos que é a grande questão e o que a gente observou nessa máfia das próteses, o quanto vai, né? O quanto chega o valor de um produto na ponta final. Né? E aí é interessante porque nós falamos na sustentabilidade, acreditamos cegamente nisso. Se nós não passarmos por essa questão da sustentabilidade, de fazer algo com a transparência em favor da sustentabilidade, nós estaremos daqui 10 anos no mesmo problema. Porque é da natureza humana o cidadão ter medos, né? Ele tem medo do sonho, tem medo do fracasso, tem medo dos conflitos internos e tem medo dos conflitos externos. E o que nós estamos vivenciando e presenciando parece que é isso, nós estamos numa crise de medos dos conflitos externos. Então essas partes precisam sentar à mesa e dizer verdadeiramente o que nós queremos para o Brasil, não para o meu elo, não para mim como parte dessa cadeia, mas o que nós queremos fazer com o sistema de saúde no Brasil. Será que nós queremos conjuntamente aqui, porque é comum a gente ouvir o que nós não queremos saber, o que não queremos ter ou fazer, mas o que queremos é muito difícil tirar das pessoas. Né? Então nós acreditamos que se esses elos da cadeia, com todos os elementos, hospitais, distribuidores, planos de saúde, indústria, médicos e todos esses elementos, estabelecemos aí, vamos ter uma visão de futuro, vamos estabelecer o que nós buscamos como equipe, como realmente setor. Né? O que o setor, eu sei que nessa publicação vocês fazem propostas aí para o sistema, né? Quais são as principais propostas do setor? Nós temos propostas interessantes, bastante interessantes. Aí são por volta de 28 propostas ao todo. Uma delas, eu posso até recorrer aqui para me lembrar, mas uma delas que nós acreditamos assim, bastante interessante e de futuro. Hoje, quando chegamos com uma solicitação de introdução de novas tecnologias para o governo, nós estamos chegando a uma tecnologia ou já existente no exterior, ou já existente no país, através do setor privado, mas nós não trabalhamos preventivamente o que nós chamamos de horizonte tecnológico, junto ao governo, por exemplo, para dar a ele uma visibilidade para onde caminha a tecnologia de produtos para a saúde. Que tecnologia está prevista ou possivelmente está chegando no nosso mercado daqui a, sei lá, 5, 10 anos. Esse tipo de informação, nós acreditamos que ela tem vários benefícios, elas poderem ser compartilhadas. É claro que respeitadas as confidencialidades mercadológicas, mas o fato é que quando você faz essa discussão e trazendo o governo junto com a indústria, as indústrias podem favorecer, sem dúvida nenhuma, e elas estão abertas a isso, a compartilhar conhecimento, trazer o governo para participar de tecnologias e inovações em âmbito global que estejam acontecendo, já que nós eventualmente não temos alguma possibilidade de acelerar alguma inovação aqui, então vamos buscar o conhecimento onde ela estiver.
e trazendo esse conhecimento junto. E essa informação poderia ser útil, por exemplo, para que o governo pudesse, no orçamento de daqui a 5, 10 anos, já estar contemplando aquelas tecnologias por conta de uma vantagem técnica, científica necessária e identificada no sistema. Então, essa é uma das propostas que nós temos aí. A outra é a intensificação da tecnologia e da inovação local. Então, vocês sabem que todas as políticas públicas de incentivos governamentais, elas estão muito voltadas para a internalização de tecnologia, transferência de tecnologia para o Brasil. A BIMED tem feito um trabalho bastante grande com os nossos associados, nós apoiamos integralmente essa iniciativa. Tem muitas iniciativas já com resultados positivos no país. Nós temos, principalmente na área de diagnóstico por imagem, muitas empresas que já fizeram agregação de conteúdo nas suas fábricas locais. Com isso ganharam competitividade nas licitações públicas. Então, formidável. Achamos que é uma linha que nós não podemos abrir mão dela, de trazer essa tecnologia sempre que possível também para a produção local. Porque isso vai possibilitar um barateamento dessa tecnologia? Sim, não só o barateamento, acho que o ativo conhecimento talvez seja até o maior ganho que o Brasil possa ter, porque por trás de uma tecnologia que ela se torna conhecida pelo setor, dali se desencadeiam outras inovações, né? Porque essa indústria de tecnologia médica no mundo todo, ela é uma indústria muito inovadora. Então nós estimamos aí por volta de a cada 2 anos uma tecnologia ela sofre alguma alteração, por conta das necessidades identificadas nos centros cirúrgicos, nos hospitais, pelo corpo clínico, e aquilo vai sendo, essas informações vão alimentando esse processo. E a maioria das empresas de dispositivos para a saúde são empresas pequenas. Então ela tem naturalmente esse instinto inovador, né, de buscar coisas diferentes, novas para... Pois é, mas ao mesmo tempo que se busca essa inovação, vem sempre com um custo agregado, um aumento de custo agregado. E as evidências científicas mostram que nem sempre essa agregação de uma inovação um pouquinho melhor da anterior vai dar um grande impacto no resultado final. É que nem iPhone 5 ou iPhone 6. Então, nós pensamos assim, inovação é inovação. Então nós não podemos impedir o processo inovador. O que você tem que ter, novamente, aí volto para a questão da regulamentação. Tem que haver regulamentação para detectar se isso, por exemplo, esse é um processo que pode onerar o sistema. Se pelo sistema que você tem de internalização da tecnologia, tem que captar essa particularidade. Realmente uma tecnologia não faz sentido chegar mais cara se ela não está trazendo um valor agregado para o procedimento médico, para o paciente, para o sistema. Ela não pode. Entendo o que você está dizendo, concordo. Nós concordamos com isso. Então tem que haver um processo de regulação suficiente para detectar e comprovar. Então tem que ter evidência clínica, tem que ter evidência de custo-benefício e ela tem que também ser, não bastando a regulamentação de introdução da tecnologia, mas também nós precisamos assegurar de que ela seja usada corretamente, o uso racional da tecnologia. Não tem o menor sentido uma tecnologia ser colocada à disposição para ser usada a bel prazer e sem critério clínico, sem critério técnico. Não, tem que ter uma racionalidade no uso. Ela tem que... Primeiro, a tecnologia ela foi desenvolvida para uma finalidade, ela tem um propósito, tem que ser usada para aquele propósito. E segundo, quando necessário. Então, se cuidarmos de regulamentações que assegurem essas pontas, essa preocupação de vocês, que é nossa também, sem dúvida, ela começa a ser superada. Porque pode virar um saco sem fundo, na verdade. Você sempre pode ter um update numa tecnologia que a anterior vai ficar obsoleta, mas se ela está cumprindo a função, então se você tem que estar sempre se atualizando, comprando um novo modelo, porque os sistemas vão sendo feitos, porque daí a indústria tem interesse, não é só porque ela é inovadora que ela está sempre se renovando, ela está sempre se renovando porque é um produto que ela tem e ela vive disso. Então, esse pode virar um círculo vicioso de custos que sempre, quando você vai conseguir amortizar um custo,
já tem que ter uma tecnologia nova? Por exemplo, uma outra proposta que nós temos aqui nesse livro é de também fazer com que as indústrias elas possam compartilhar mais conhecimento com os técnicos da Anvisa, por exemplo, em tecnologia de produtos para a saúde. É muito difícil e quase que impossível que os técnicos de uma agência reguladora tenham conhecimento suficiente de tanta tecnologia para fazer julgamento a ponto de evitar esse tipo digamos, se acontecer, abuso. Agora, se o técnico tiver conhecimento das tecnologias médicas e a indústria pode colaborar com isso, da mesma maneira como ela faz a capacitação médica e do corpo clínico, ela deve capacitar também, e pode, técnicos da Anvisa. O que acontece hoje? Por exemplo, em ortopedia, é muito comum você ter produtos mais anatômicos, produtos mais reduzidos e que proporcionam cirurgias mais rápidas para o paciente. Então você deixa o paciente numa exposição muito menor a riscos de contaminação e todos os tipos de riscos dentro de uma cirurgia. Tem produtos que você já tem acoplado nesses produtos determinadas partes que antes eram separadas, alguns parafusos. Então o técnico, quando pega documentalmente, ele pode fazer um julgamento de que, poxa, não tem nada diferente do anterior, a não ser que o parafuso está fora. Não, ele está ali por uma razão muito simples e por uma necessidade de descoberta ao longo das pesquisas junto ao corpo clínico. São travas automáticas que dá segurança na estabilidade e na instalação daquelas placas, daqueles implantes, e que com um simples torque, o médico simplesmente retira aquela parte que sobrou e não teve que trabalhar com furadeiras, com outros elementos, componentes adicionais para aquele procedimento. Mas um técnico, para saber disso, ele tem que ter visto o produto, ele tem que ter vivenciado a fabricação daquele produto. Uhum. Então nós acreditamos... Agora, mas como conciliar? Porque aí também tem uma questão de conflito de interesses, né? E isso acontece também na indústria de medicamentos, né? Tem toda uma questão hoje, por exemplo, de se evitar que a indústria esteja no local de formação. Nos Estados Unidos, por exemplo, as principais universidades americanas proibiram isso. Então, a propagandista não tem que estar dentro da escola médica. Perfeito. Então, como que concilia isso? Eu acho que tem várias maneiras. Uma delas, por exemplo, a própria Anvisa abriu seu espaço para receber as empresas, para que todos tenham o mesmo direito de ir lá e compartilhar sua tecnologia. Essa é uma forma. E eu acho que elevar também um grau de confiança e confiabilidade entre as partes reguladas e reguladores, nós não temos como escapar disso. Se nós queremos um Brasil diferente, um Brasil melhor, tem que haver confiança. E atrás de confiança tem que haver corresponsabilidade. Então, mecanismos, nós falamos hoje no país todo a questão de compliance, a questão de boas práticas de conduta, de boas condutas. Tem que haver dos dois lados esse tipo de comportamento e uma legislação que possa regir esse comportamento e essa relação. Não pode ser uma relação promíscua e de interesses simplesmente para fidelizar marcas, absolutamente. Se for assim, não funciona. O que nós estamos falando é bem acima disso mesmo. É fazer com que conhecimentos técnicos, conhecimentos de produtos sejam levados a técnicos de quem vai julgar aquele produto. Né? Qual foi o impacto da máfia das próteses para o setor? Assim, como é que vocês avaliaram isso e que tipo de ferramentas foram adotadas ou estão sendo adotadas para coibir esse tipo de prática? Eu imagino que seja uma minoria, né? Enfim. Nós entendemos que os problemas foram bem pontuais, mas de um benefício enorme para o setor. Nós adoramos que isso tenha acontecido, precisava que acontecesse, para mobilizar a opinião pública a respeito do assunto e com isso realmente tiramos o joio do trigo, né? Então o que aconteceu para nós assim, foi fantástico. A Bimed já tinha o seu código de conduta desde 2006, foi a primeira associação a realmente naquela época se mobilizar por um código de ética, quando o Brasil estava começando a internalizar o FCPA, que é a regulamentação internacional que regula as relações comerciais entre indústria, profissionais médicos e profissionais de governo, né? Os oficiais de governo.
Então nós achamos que foi super positivo para o país. O que se tem que fazer? É realmente fazer com que esses elos que eu mencionei lá no começo, eles também tenham essas práticas, em todos os elos. Não adianta apenas um pedaço dele falar de conduta ética e a cadeia continuar sendo deturpada do ponto de vista ético, econômico e tudo mais. Então, nós acreditamos que, resultante dessa ação, nós estamos vendo aí, a CPI deixou várias propostas, entre elas vários projetos de leis criminalizando essa ação, e nós estamos apoiando todas elas. Tem projeto de lei voltado à questão do controle de preços, que aí nós estamos conversando e tentando mostrar de que uma coisa é a conduta ética que não pode ser resolvida com regulamentações econômicas. Então, realmente é ter regulamentação, ter leis que possam punir aqueles que estão realmente deturpando o sistema. Então, outros sistemas, diminuir ou acabar com algum desses elos da cadeia também seria uma solução? Uma compra direta. Como, por exemplo? Esses elos que vai entre o fabricante e o final, que justamente é quem no meio desse caminho é que a coisa desviou. Fazer, por exemplo, sistemas como algumas operadoras estão fazendo, às vezes os governos, de compra direta, de negociação direta. Não, essa é uma prática interessante e já acontece. Já acontece. Você tem vários operadores que já fazem compras diretas e a indústria monta uma logística de triangulação para fazer, porque as operadoras não têm recursos logísticos para fazer distribuição nos seus hospitais. E a indústria faz isso. Mas isso é uma forma, assim, não só interessante, isso é uma forma de baratear, porque o custo, de diminuir o custo, porque é isso, disso que se trata também, né? É interessante. Mas isso ainda são iniciativas pontuais ou já está mais abrangente? São iniciativas pontuais, porque depende, isso não tem nada que impeça hoje esse modelo. Já visto que já temos, né, no mercado. É realmente uma questão de o plano de saúde, a operadora ter recursos e logísticas e estrutura suficiente para poder fazer essa operação comercial. Né? Agora, vem sendo discutido também mudança de modelo de remuneração, né, entre esses elos todos, né? De que forma isso pode ajudar também a incorporação de novas tecnologias no sistema? Então, Cláudia, eu falei de medos, né? Medos dos conflitos externos. Todo elo tem o seu medo. Se você olhar o plano de saúde, tem um medo da sinistralidade e inviabilizar o seu negócio. Se você olha o hospital, tem medo de que a sua remuneração não seja justa pelo serviço que presta. Se você olha o distribuidor, ele tem medo de ser mal compreendido nessa cadeia toda de suprimento. Você vê a indústria, tem medo de uma regulamentação desnecessária. Então, todos têm os seus medinhos. Então, isso é natural de um mercado, de um mundo que nós vivemos, comercialmente falando. Agora, é preciso que esse tipo de proposta de revisão da remuneração, ela seja trazida para essa mesa com todos, né? Com todos. Porque, obviamente, nós sabemos, e essa discussão não é nova no Brasil, né? Que a remuneração tem sido... Mas não sei se... Eu não sou especialista suficiente para afirmar. Resolvendo a remuneração hospitalar resolve esse problema dos preços ao longo da cadeia? Eu acho que passa por ela. A minha percepção é que passa por ela. Mas não necessariamente seria a solução única, né? Para toda essa... Todos precisam de algum pedaço de solução para resolver o seu lado. Sim, sim. Agora, muito se fala na questão da inovação, né? O país acaba... Você tem muita produção científica acontecendo, mas o registro de patentes, por exemplo, quando você vê em outros países, a gente está ainda lá embaixo. Em relação aos produtos médicos, hospitalares, é preciso avançar mais em relação à criação de produtos nacionais? Nós temos nossas próprias inovações em saúde? Eu penso que sim, nós temos que, sem dúvida nenhuma, avançar na inovação. Só que em algumas áreas nós temos até que acelerar
eu diria, com tecnologias já disponíveis. Nós temos recentemente um estudo da Price Waterhouse mencionando de que o Brasil economizaria 17 bilhões, ou 14 bilhões, desculpa, 14 bilhões até 2017, se aplicasse, por exemplo, tecnologias móveis no interior do Brasil, para evitar a movimentação de 40 milhões de pessoas que vivem em áreas remotas, em áreas que não têm acesso às tecnologias e dificuldade de chegar aos grandes centros. Né? Então, por exemplo, e para tratar o quê? Fazer tratamentos preventivos, fazer monitoramento de doenças crônicas não transmissíveis, que eventualmente pode se fazer à distância. E são tecnologias que já existem, né? Então, eu acho que também nós pecamos muito por não fazer uso daquilo que está ao alcance das nossas mãos como desenvolvimentistas ou como investidores. A questão é que só a tecnologia, às vezes, não é suficiente, né? Eu acompanhei, por exemplo, nesse especial que nós fizemos, a questão da telemedicina. Então, você tem um Einstein aqui e com 14 hospitais públicos em interiores de vários estados, dando orientações. Aí você vai lá na ponta, tem a questão da adesão, se o médico acha aquilo importante ou não. Às vezes até a própria conectividade não é suficiente, cai. Então, assim, né, o aparelhinho, o aparelho, o visor, né, o monitor ali, ok, isso é simples, né? Agora, e a capacitação da ponta, a própria questão da conectividade, que ainda é um entrave importante no país, né? Eu penso que uma das estratégias que as indústrias têm adotado, e algumas já com sucesso, como eu mencionei, de diagnóstico por imagem, é a questão da customização. Né? Então, se o processo de customização, o que é? É você tentar desenvolver produtos que sejam compatíveis com a realidade de uma determinada região. Então, se uma determinada região tem os seus hospitais com limitação de leitos, limitação de outros recursos, não adianta colocar lá uma tomografia computadorizada de altíssima complexidade, sabendo que ela vai usar raramente 30%, 40%, 50% daquela capacidade. Né? Mas já temos uma série de empresas trabalhando em prover parcialmente aquela tecnologia para a realidade daquele hospital. É uma inovação. Esse é um processo inovador também. Nós vivenciamos aí há uns 4, 5 anos atrás, por exemplo, a Índia, ela adotou. A Índia tem uma população totalmente afastada de qualquer acesso à saúde, né? Ou tinha, pelo menos, até 5 anos atrás. E o governo começou a desenvolver esse conceito da customização. Eu me lembro de um artigo que eu li que os monitoradores de glicemia, eles estavam sendo desenvolvidos para aquela comunidade sem a necessidade de uma interpretação dos displays dos equipamentos. Eram figurinhas, cores, era uma forma de leitura totalmente interpretada por aquela população que não requeriria muita sofisticação no aparelho. Ele tinha que saber o grau de açúcar no sangue. Sim. Essa é uma forma de aumentar acesso a preços, né, compatíveis com a realidade local. Viáveis. Nós vemos muitas empresas hoje já fazendo essa movimentação de uma expansão geográfica, buscando soluções que atendam às necessidades remotas. Porque pensando, né, no país, nós temos vários Brasis no nosso Brasil. É muito diferente. A tecnologia em si não pode. A diversificação ela é boa, mas geográfica proporciona aí esses gaps tecnológicos, mas a inovação existe para resolver essas coisas. A gente tem aqui empresas fazendo isso, ou já tem exemplos de que nem esse da Índia, ou já tem gente trabalhando então, nisso? No setor de dispositivos de diagnóstico por imagem, sim, você já tem várias empresas fazendo essa adaptação da tecnologia para determinadas regiões. Que tipo de produtos assim a gente já tem? Tomografias, próprio raio-x. Então você tem as grandes empresas já estão nesse processo e que tem muito a ver com falar um palavrão que é a PPB, né? É o processo, você tem um processo produtivo básico, que é a PPB, onde você mede o grau de agregação de valor na produção local. Né?
Então essas PPBs, elas foram desenvolvidas e faz parte de todo o rol de incentivos governamentais para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Então várias empresas já entraram nesse processo de PPB e estão fazendo isso. Entre, por exemplo, tem uma outra, mas aí já é uma outra linha de incentivo que é da compensação tecnológica também, faz parte do mesmo rol de incentivos do governo, em que os aceleradores lineares, que foram vendidos aí ao Ministério da Saúde, se não me engano 80 deles, na condição de serem fabricados no Brasil. Então abriu-se uma licitação pública e a indústria que ganhasse, ela teria a obrigação, num prazo X de anos, a se instalar no Brasil para fabricá-los. Obviamente que essa indústria deve ter pensado e analisado essas condições regionais para verificar que tecnologia é mais apropriada, então, nesse caso. Não vou trazer toda uma fábrica sem uma massa crítica de produção suficiente para justificar uma tecnologia de altíssima complexidade sem uma necessidade real. Eu imagino que o processo de inovação e transferência dessa tecnologia passou por essa avaliação, tenha passado por essa avaliação. Existem linhas de pesquisa também de produção de tecnologia para baratear no final, para ser mais barata mesmo, para ter tecnologia, por exemplo, porque se a tecnologia pode simplificar o procedimento, diminuir tempo de procedimento, como a gente estava falando, esse exemplo da cirurgia, existem empresas pesquisando formas de tornar no final, em médio prazo, o procedimento mais barato, porque daí também é um jeito de você aumentar o acesso e viabilizar a tecnologia. Eu entendo assim, toda tecnologia, ela vai chegar, qualquer que seja, não é só em saúde, né? Ela quando chega no mercado, ela pode estar chegando num valor aparentemente de alto em custo, quer dizer, é um preço alto, mas na medida que você vai ampliando, haja visto computadores, celulares, na medida que você vai ampliando o acesso e o consumo daquele material, esse custo tende a cair, obviamente, né? Eu tenho a impressão de que isso é um efeito natural desse movimento econômico. Então, você desenvolve produtos, sim, olhando o mercado. Então, por exemplo, no Brasil, quando nós trouxemos uma tecnologia de fora, ou uma indústria local, produzir uma tecnologia e vai colocar no mercado, deveria se levar em consideração, eu não estou dizendo que não levem, eu precisaria até checar, mas eu entendo que deveria se levar em consideração os dois mercados, público e privado. Não bastaria você analisar a viabilidade clínica, científica de uma tecnologia apenas para atender uma necessidade do SUS, mas o mercado privado também. Então, quando você abre essa possibilidade como um mercado potencial, obviamente você está convidando para que esse preço entre num patamar mais competitivo e mais aceitável e palatar para o mercado e para o sistema. Então, para mim faz sentido de que, sim, as indústrias, de uma maneira geral, ela está buscando também a sua redução de custos, está buscando seus aumentos de produtividade. Então, a tecnologia, ela não vem para essa interpretação de que vem para agregar custo, não é verdadeira. O que os estudiosos, né, os economistas em saúde sempre colocam é que, assim, parece haver uma preocupação com a qualidade, mas essa preocupação da qualidade não vem junto com o custo. O custo teria que vir junto com a inovação, vai melhorar a qualidade, mas assim, o custo tem que estar na mesma balança, eles dizem. Entendi. Isso é o que a gente ouve realmente. É difícil de explicar porque eu não tenho os dados, né? Mas não é difícil de comprovar de que no meu entender, para quem viveu quase 30 anos dentro de uma fábrica, é difícil aceitar isso como verdade. Porque essa preocupação já existe. Já existe. Já existe. Até porque você vem com uma tecnologia ali muito cara, a incorporação dela vai ser muito difícil, né? Ainda mais nos dias atuais, que a grande discussão mundial hoje é como a gente vai sustentar os sistemas de saúde, né? Não é uma discussão no Brasil, o país inteiro, o mundo inteiro discute isso. É verdade, é o mundo todo. Mas, de novo, a grande oportunidade do Brasil acho que está em darmos o primeiro passo na direção da transparência e a sustentabilidade. Se conseguimos fazer com que surja um mentor que consiga congregar essas pessoas numa mesa, e todos os elos, né, numa mesa, e estabelecer metas de futuro para o sistema de saúde,
e pactuados como é isso que eu quero para o meu país. E eu, como cidadão, sinto falta disso, sinceramente. Eu sei. E você acredita que existe essa pessoa, esse mentor, existe essa figura? Eu acredito muito na profecia autorrealizável. Se você acreditar no que você está pregando e começar a buscar, você vai encontrar parceiros, vai encontrar pessoas que também pensam iguais, e isso pode vir a ser realmente. Eu acho que nós temos bons profissionais, boas pessoas, gente super capacitadas, que entende esse mercado como ninguém, e para ajudar a desenhar esse plano de futuro. Acho que sem esse plano de futuro, como cidadão, nós não estaremos deixando muito legado, né? Eu acho que o maior legado que a gente poderia deixar é pelo menos esse primeiro passo e esse plano de futuro muito bem alinhavado entre todos os setores. E a questão dos entraves burocráticos, vocês conseguiram, porque é uma demanda antiga, assim, a demora, por exemplo, para a Anvisa vistoriar as fábricas, isso melhorou? Como é que está atualmente? A burocracia brasileira, nós nascemos com ela e provavelmente não vamos vê-la ausente da nossa vida, né? Mas temos melhorado. A BIMED, por exemplo, desenvolveu um trabalho junto à Anvisa de alguns anos, em que a gente tem mensalmente uma reunião com a Anvisa, com as indústrias, e participamos com outras associações também que convidamos, e vimos assim, uma predisposição da Anvisa muito grande em rever os seus processos. Os tempos de registro têm diminuído, nós estamos acompanhando isso. Agora, ainda há muita burocracia a ponto de assustar o inovador, né? Então, as empresas inovadoras, quando começam a deparar com determinadas dificuldades, ela começa a questionar se vale a pena o esforço da inovação. Pesquisa clínica é um exemplo. Nós ainda sofremos muito com pesquisa clínica e perdemos muita pesquisa clínica no Brasil, que é uma maneira de inserirmos a realidade da inovação global. E nós perdemos essas inovações, essas pesquisas, por conta de burocracia. Nós tivemos aí todos os dias, Colômbia, México, Argentina, inclusive, levando pesquisas do Brasil embora, porque a pesquisa aqui você não consegue uma aprovação em menos de 6 meses, 1 ano, enquanto os países da América Latina trabalham com 60 dias. Então, é uma realidade que nos aflige ainda um pouco essa questão da burocracia, sim. Daí isso, do ponto de vista da entrada da tecnologia aqui, a gente está mais ou menos igual a esses países? Também como é que está isso hoje, considerando, por exemplo, a América Latina? Hoje, se nós olharmos na América Latina, eu não me lembro todos os países, mas o México, Colômbia, Argentina, são os países que estão mais próximos de um sistema de regulação, tanto sanitária quanto de introdução de tecnologias, próximos do Brasil. O Brasil tem sido referência na América Latina. O Brasil tem um arcabouço regulatório maravilhoso, de reconhecimento mundial, e nós temos que, esse é um patrimônio que foi construído, nós temos que ajudar na preservação desse patrimônio. Porém, nós temos que equalizar um pouco. Nós tivemos uma capacidade tão grande de construir o arcabouço regulatório, mas não estamos tendo a mesma capacidade de executá-lo. Então, a execução desse arcabouço regulatório é que realmente tem um espaço muito grande de melhorias. E o grande perigo que a gente vê é que muitos países da América Latina começam a olhar para o Brasil como referência e copiar não apenas o arcabouço, mas os métodos operacionais também. E aí você tem outros países da América Latina, respondendo a sua pergunta, com as mesmas dificuldades regulatórias que nós sofremos eventualmente aqui. Mas eu acredito que o Brasil tem tudo para fazer agora uma revisão e começar. O doutor Barbano, o diretor da Anvisa, ele já brincava nas apresentações dele. Nós já chegamos ao máximo de publicação. Agora nós vamos começar a diminuir um pouco essas publicações regulatórias e trabalhar realmente na execução. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas sim, eu acho que a América Latina tem essas dificuldades, mas por cópia ou por aprendizado com o Brasil. O Brasil é referência na região. Aí você está falando que assim, agora o Brasil tem tudo para
partir para uma nova fase, se você dizer só pensamento positivo, wishful thinking, ou é algo que já está acontecendo? Não, já essa questão dos prazos, por exemplo, de registro já está acontecendo. Os prazos já estão menores hoje do que nós tínhamos há um ano e meio atrás. E outras coisas? A fila de espera andou. A fila de espera continua pelo seguinte, a fila de espera você está se referindo das inspeções internacionais? Exato. Não, ela não andou na velocidade que nós precisávamos, aí tivemos que recorrer a um recurso jurídico. A ABMED teve que recorrer judicialmente para que a Anvisa aceitasse. Veja bem, isso é importantíssimo deixar claro. A ABMED nunca foi contra as inspeções, absolutamente nunca foi contra as inspeções. Ela é contra o fato da Anvisa não ter estrutura para fazê-la. Então, uma vez você não tendo uma agência que não tem estrutura para realizar as inspeções, por que não aceitar dos organismos internacionais as inspeções que já são realizadas por eles? Então, essa foi a razão da ação que a ABMED realmente desenvolveu. E ela tem funcionado, já vamos para 3 anos com essa ação, é o que tem realmente dado vazão para as necessidades das nossas empresas associadas. A Anvisa continua com dificuldade física de dar atenção. Sim, mas já isso está sendo aceito, essas vistorias feitas pelos organismos internacionais? Ainda não. Ainda não. Tem um projeto na Anvisa, que é a SAS, em inglês é o Single Audit Program, SAP. É um programa de auditoria simples. Esse programa ele nasceu como proposta de um protótipo daquele organismo internacional que a Anvisa faz parte, que é o IMDRF. É um Fórum Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos. Né? Essa reunião acontece 2 vezes por ano, ou 3, acho que 2 vezes, e a Anvisa participa como membro junto com mais 7 países. E ela entrou nesse Fórum Internacional há 2 anos atrás, e foi um marco para nós brasileiros de ter a Anvisa num Fórum Internacional desse. Né? E um dos projetos que foram recomendados, um dos projetos que foi recomendado nesse fórum é de que se selecionasse alguns países voluntários para desenvolver um mecanismo de auditoria para boas práticas de fabricação que fossem aceitos mutuamente. Então, pegou-se Brasil, Canadá, Austrália, Japão, se não me engano, Estados Unidos. Então, esses 5 países estão fazendo um protótipo e eles devem agora, a última vez que eu vi o cronograma era para no final de 2016 ele entrar em prática. Sim. Então está sendo feita uma validação desses processos. Ok. Orimar, acho que é isso. Muito obrigada pela vinda e por a gente poder discutir um pouco mais esse tema que é tão importante. Obrigada, Yara. Obrigada, nós é que agradecemos. A ABMED estará sempre à disposição e se for para falar de sustentabilidade de Brasil novo, né, e permanente, conte com a ABMED sempre. Okay. Muito obrigado. Viu? Obrigada.